Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você e para o Nando, boa noite para todo mundo. Vera, a gente tem mais um dia ruim aí para o governo no Congresso Nacional, né? O governo sofrendo derrotas em sequência, hoje com derrubada de vetos importantes do presidente Lula, vetos referentes ao pacote do licenciamento ambiental e também ao PROPAG, né? Que é aquele programa de refinanciamento das dívidas dos estados. A Samantha Klein está acompanhando essas votações por lá, tem as informações para a gente. Oi, Samantha. Oi, Carol, Vera e Fernando. Pois é, um dia aí de algumas derrotas para o governo em meio a essa tensão entre o executivo e o parlamento. O que a gente teve aí? Os vetos presidenciais foram derrubados em relação à renegociação das dívidas dos estados, mas o pior deles é realmente em relação ao licenciamento ambiental, que foi inclusive alvo de protestos aqui na Câmara dos Deputados. Desde ontem, várias pessoas vinham fazendo aí um movimento para tentar evitar, mas não teve jeito, não teve acordo. Entre os pontos mais sensíveis está o autolicenciamento para empreendimentos de pequeno e médio porte, além de dispositivos que enfraquecem a proteção da Mata Atlântica, por exemplo. Nas redes, a ministra Gleisi Hoffmann disse que quem perde é o Brasil, a proteção dos biomas, segurança alimentar e também segurança dos povos indígenas e quilombolas. E tudo isso logo depois de uma COP30. E ainda que tenha sido acordado, o Congresso também empreendeu uma derrota com a renegociação das dívidas. Um ponto retomado foi justamente do fundo estabelecido na reforma tributária de reparação aos estados, e aí parte desse desconto das dívidas, dos juros das dívidas dos estados com a União vai passar por este fundo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu uma série de recados ao governo. Ele reclamou das críticas por ter pautado os vetos relacionados ao licenciamento e também disse que essa é sim uma prerrogativa do Congresso. Já o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, disse que não houve acordo para pautar o veto do licenciamento ambiental e, inclusive, disse que essa derrota já estava precificada. Essa sessão foi repetidas vezes adiada. O último adiamento foi antes da Conferência do Clima, que foi aquecido pelo presidente Davi Alcolumbre, pelo presidente do Congresso Nacional, sobre a realização. Vocês mesmos há muito já anunciavam que essa sessão para apreciação dos vetos do licenciamento, mais cedo ou mais tarde, teria. Por força do governo? Não. Por força da maioria congressual que queria a apreciação desse tema. E o governo vai continuar, o governo está unido na defesa dos seus vetos, porque compreende que esses vetos são essenciais para proteger a legislação ambiental brasileira. Apesar dessa torta de climão entre Planalto e Congresso, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, esteve reunida ontem com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e apresentou as prioridades do governo nesse finalzinho de ano, pediu aí votação de projetos da área econômica e também avanço da PEC, da segurança pública. Lembrando que o relatório nem foi entregue ainda e deve ser entregue aí no dia 4 de dezembro. Com vocês. Obrigada, Samantha. É uma derrota que já estava contratada, mas não deixa de ser ruim, né, Vera, para o governo? Muito ruim para o governo, muito ruim para a imagem do Brasil logo depois da COP e para essa liderança que o Brasil quer exercer nas agendas ambiental e climática, e certamente vai gerar uma judicialização. A gente não sabe de que tamanho, não sabe se o governo vai judicializar todos os vetos que foram derrubados, mas a linha geral do que ficou, esse licenciamento especial aí, a perder de vista, sem nenhuma limitação, isso tudo, toda a pressão no Ministério do Meio Ambiente vai ser por uma judicialização, para
questionar a constitucionalidade desses novos dispositivos no Supremo Tribunal Federal. E aí é mais uma vez que o governo vai ao Supremo contra uma iniciativa do Congresso. Na véspera e na antevéspera da votação dos vetos pelo Congresso, o governo ainda ensaiou algum tipo de tentativa de reação, né? Soltar nota dizendo que os vetos eles visavam garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental, proteger os biomas, proteger a população ribeirinha e a população indígena e a população quilombola, mas nada disso sensibilizou um Congresso que é muito capturado e tem uma maioria muito clara das bancadas ruralista e outras que têm nessa legislação mais dura ambiental vem como um obstáculo ao desenvolvimento. Então, era esperado uma derrota muito ruim para o governo, muito ruim para a ministra Marina Silva, particularmente, que é ali dentro quem mais se importa com esse tema, e deverá gerar algum tipo de judicialização. Vera, essa crise, essa derrota, o quanto isso tem a ver com emendas parlamentares? Porque o Valor trouxe hoje um levantamento de que o ano está acabando e o governo pagou até agora menos da metade dos 50 bilhões de emendas parlamentares que eram autorizadas para esse ano. Tem relação? Tem relação, Fernando. Isso ajuda a deixar o ambiente hostil ao governo. Mas eu diria que o principal, nesse caso, é realmente a vontade de tornar muito mais maleável a lei ambiental, no caso específico desses projetos, e, por outro lado, a atual crise com o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Ele tinha segurado a onda algumas semanas. Ele poderia terminar o ano sem pautar esses vetos, deixar isso mais para frente e construir uma derrubada ali menos radical, né? Não derrubar tudo. Mas, dado o fato de que ele se considerou desrespeitado, desconsiderado na indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, resolveu largar de mão, deixar votar, e o resultado foi o esperado diante disso. A coisa das emendas, se tivesse sendo pagas, poderia ajudar o governo a não ter essa minoria tão grande, essa minoria tão evidente. Mas esses outros fatores eu acho que contribuíram mais. E por falar em Jorge Messias, a Isis Tassarini também em Brasília tem mais informações e uma tentativa do governo ainda de adiar a sabatina. Isa. Precisa baixar aí. Isis Tassarini Oi, tá com a Fernando. Gente? Oi. Pois é, o Planalto tenta ao máximo, segurar esse envio. Oi, Fernando, você me escuta? Perfeitamente. Oi, Fernando, você me escuta? Agora sim? Então vamos lá. Eu estava dizendo que o Planalto tenta ao máximo segurar o envio da mensagem presidencial ao Senado que oficializa a indicação de Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que essa estratégia, O Senado, o Congresso como um todo, só consegue marcar a sabatina e agendar a votação quando o governo encaminha essa mensagem presidencial, o que não aconteceu, e o governo Lula pretende ao máximo segurar esse envio. Qual que é a manobra? É tentar fazer com que Messias possa ganhar tempo para conseguir os votos necessários para ter o nome aprovado. Lembrando que ele precisa de 41 votos, mas está muito longe de conseguir todos eles. Agora, se de um lado o governo age para adiar a votação, do outro, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, trabalha para manter a sabatina mesmo no dia 10 de dezembro, uma forma até de enfrentar o presidente Lula, já que Alcolumbre ficou bastante irritado por não ter sido avisado sobre a indicação de Messias, e lembrando que Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco. No périplo que tem feito lá junto aos senadores, Messias tem dito aos parlamentares que não pode ser prejudicado
pela crise que se instalou entre Alcolumbre e Lula. E nessas conversas tem reforçado o fato de ser evangélico e um homem temente a Deus. O advogado-geral da União tem usado, inclusive, de todos os momentos para fazer esse beijamão, não só nos gabinetes. Ontem, por exemplo, já à noite, ele foi flagrado conversando com o senador Ângelo Coronel do PSD no estacionamento do Senado. Agora, Messias ainda não conseguiu espaço na agenda para conversar com Alcolumbre, que resiste em recebê-lo. Hoje, o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a próxima semana é que vai ser mais decisiva e que antes de enviar a mensagem presidencial ao Senado, Lula quer realmente falar com Alcolumbre. O escolhido para ser o relator da indicação, o senador Everton Rocha, disse que vai recolocar o pino na granada. O que isso significa? Ele tinha dado uma declaração ao jornal O Globo, dizendo que recebeu uma granada, ou seja, uma batata quente em relação a ser o relator da indicação do nome de Messias, mas que agora vai recolocar o pino nessa granada em referência a desarmar as resistências ao nome de Messias. Fernando. Obrigado. A Thaís Estaciarina em Brasília. Vera, vamos lá. Tem 2 semanas, 81 senadores teria que fazer 6 gabinetes por dia. A base governista não precisa ir tanto, tal, mas é muito difícil em pouco tempo, né? Muito difícil em pouco tempo. O governo está descobrindo agora algo que era óbvio e que deveria ter sido óbvio antes do presidente confirmar a indicação do Messias, que isso não agradaria o Senado, não agradaria o Davi Alcolumbre, poderia gerar uma crise. Ele fez isso, Fernando, há poucos dias depois de chegar lá no Senado, projeto de lei da segurança pública, aquele que cria ali um novo marco legal para enfrentar organizações criminosas e facções. Então, ameaçava comprometer esse projeto e desagradar o Davi Alcolumbre a tal ponto de até tornar incerta a aprovação do nome do próprio Jorge Messias. Então, era muito óbvio que essa era uma operação que tinha que ter sido mais bem cuidada. Teve ainda aquele fato simbólico de fazer a indicação de um outro homem branco para uma vaga no Supremo no Dia da Consciência Negra, mas esse é um desgaste com a base que já é lulista e que não vai deixar de ser lulista. Então, o desgaste é ruim. Ele vai ter que reiterar na campanha alguma promessa para diminuir essa falta de representatividade feminina no Supremo, mas esse outro desgaste com o Congresso, esse a gente sabia que era de ordem prática e que poderia custar muito caro ao governo. E ainda assim o Lula resolveu bancar na base quem manda sou eu, os critérios são meus, a prerrogativa é minha. Só que o Senado tem outras tantas prerrogativas, entre elas pautar a sabatina, escolher a data, escolher o relator, pautar os vetos presidenciais, pautar projetos que significam pauta-bomba. Então, tem uma série de prerrogativas que significam derrotas graves para o governo. Acho que faltou calibrar isso, ver os prós e contras, e isso decorre, segundo eu ouço de muitas e muitas fontes, de um fato que é grave para qualquer governo e mais grave ainda para um governo que não tem maioria congressual e não tem aprovação, que é o fato de que o presidente ouve poucas pessoas, que ninguém chega para ele e diz que as coisas vão dar errado, ninguém chega para ele e fala, olha, não seria melhor esperar, não seria melhor fazer de uma outra maneira? Aquilo que em todo governo é necessário e para um governo nessa situação é ainda mais necessário. Então, todo mundo diz isso. Neste mandato, não tem ninguém capaz de chegar para o Lula e contrariá-lo, e se contrapor a ele, e dizer, não, isso vai dar errado. Então, as consequências estão aí. Agora vão tentar postergar o envio da mensagem para, quem sabe assim, adiar a votação. Isso só denota que o governo está com medo, que ele está fragilizado, que ele não tem maioria. Então, isso só piora a crise. Você vê no horizonte alguma possibilidade de extensionar esse cenário, Vera? A gente já está final de novembro, daqui a pouco dezembro, ano já praticamente acabou, né? Ano que vem, ano eleitoral. O que a gente pode esperar dessas relações entre o Planalto e o Congresso?
Olha, não vejo nada capaz de distensionar totalmente. Essa conversa vai precisar acontecer. A conversa Lula-Davi Alcolumbre. Todo mundo me diz, ele vai chamar o Davi Alcolumbre para uma conversa. Ele vai chamar o Davi Alcolumbre para uma conversa. Só que cadê a conversa? E tem que ser uma conversa ali entre os dois, em termos muito objetivos. Com o presidente da Câmara, a coisa também parece ter passado do ponto de trazê-lo para perto do governo como um aliado. E o que eu ouvi há algumas semanas, olha, se passar o projeto do devedor contumaz, se passar o projeto da segurança e se passar o projeto que adequa ali a questão fiscal para o orçamento do ano que vem, em 2026 o governo pouco precisará do Congresso. Mas o Congresso sempre pode ir trazendo pautas bombas aqui e ali, sempre pode ir trazendo pautas que contrariam a agenda do governo, como fez hoje com essa questão ambiental. Então, não é questão só do governo demandar o Congresso, é o que pode vir de lá por iniciativa do próprio parlamento e que desgaste o governo no ano eleitoral. Então, não é bom fazer esse dar de ombros. Olha, não preciso mais do Congresso, posso aqui governar só com as entregas e só com a propaganda do que eu fiz para os pobres, para os mais necessitados, etc. Eu acho que isso não é algo garantido quando se tem um eleitorado tão dividido quanto a gente tem no Brasil. Bom, vamos seguir em Brasília, porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, parece que não está com pressa em resolver a situação do deputado Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, né, Igor Cardim? Pois é, Carol. O deputado Hugo Motta disse que ainda vai consultar o departamento jurídico da Câmara dos Deputados antes de qualquer decisão relativa à perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos e foi condenado a 16 anos pelo Supremo Tribunal Federal por participação na trama golpista que culminou nos atos do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, a gente lembra, determinou que a mesa diretora da Câmara declare a perda do cargo, porque no despacho, Moraes afirma que a condenação em regime fechado torna incompatível o exercício do mandato parlamentar e exige, portanto, que a mesa diretora apenas formalize o ato de perda do mandato. Durante um evento aqui em Brasília, Hugo Motta disse que ainda não está convicto da necessidade desta medida e aí a oposição segue pressionando Hugo Motta para esticar, portanto, e protelar os prazos e que também o caso seja encaminhado à CCJ, assim como foi no caso, por exemplo, de Carla Zambelli, que também já teve o trânsito em julgado na ação penal em que respondia, ela que está presa na Itália e ainda é formalmente deputada. E aí também, nesta quinta-feira, a Polícia Federal segue analisando os equipamentos e os investigadores tentam agora descobrir os detalhes da rota de fuga de Alexandre Ramagem a partir da apreensão do celular e também do computador da mulher de Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem, e das filhas do parlamentar que, segundo a suspeita principal ali da Polícia Federal, é de que ele tenha deixado o país por Roraima, entrando na Guiana antes de seguir para os Estados Unidos. A mulher dele, Rebeca Ramagem, chegou a fazer até um vídeo nas redes sociais contando que teve os aparelhos eletrônicos confiscados pela Polícia Federal, que devem passar agora por perícia. Carol. Obrigada, Igor. Parece que o Hugo Motta não está considerando um desgaste nessa situação do Ramagem. A gente está te ouvindo bem mal aqui, viu, Carol? Espero que seja só do estúdio. Agora ouvindo melhor. O Hugo Motta, eu não entendi se ele não está convencido ainda da necessidade de cassar o mandato do Alexandre Ramagem ou de que ele tome alguma medida para levar a essa cassação do mandato. Se ele não está convencido da cassação em si, isso vai dar um pano para manga gigante, porque o Supremo está mandando cassar. Não é que está consultando para ver o que ele acha, nem nada, está mandando cassar. Se ele não está convicto de que tem de haver alguma ação da mesa para isso, aí é contraditório. Porque eles estavam justamente pedindo essa possibilidade
E essa obrigatoriedade de que a mesa da Câmara ou o plenário da Câmara se manifestasse naquela PEC da blindagem, em casos anteriores de deputados que tiveram indicação de cassação de mandato. Ele sempre falou que a Câmara tinha que dar a última palavra, que a última palavra era da mesa, etc. Então, me parece que, na verdade, o presidente da Câmara está dando uma enrolada para ganhar tempo, enquanto recebe o tal parecer jurídico da casa, porque nem uma coisa nem outra faz sentido, né? Você dizer que um deputado que é condenado por crime contra o Estado democrático, e ele foge do país, confessa que fugiu do país, leva a família, e que você ainda está analisando, não está convencido da necessidade de cassar esse mandato. E, pelo contrário, se não é isso, você não está convencido de que o rito passa pela Câmara, então você está sendo absolutamente contraditório com tudo aquilo que a Câmara sempre pediu em relação a esse assunto. Não vai dar para ele se esquivar desse tema por muito tempo. É muito grave o que aconteceu. Hoje eu li alguém falando sobre a bancada dos foragidos. Já dá para fazer. A bancada dos foragidos. Já dá para ter uma liderança. Exato. E achei interessante. E só atualizar o caso, a gente pode esquecer o caso da Carla Zambelli também, porque hoje ia começar uma audiência que trataria do processo de extradição dela na Itália. Estava prevista para hoje, foi adiada porque os servidores lá do sistema judiciário italiano estão em greve. Por aí você vê, né? Mas, pelo menos, essa extradição parece que vai andar. A Itália tem um acordo de cooperação para extradição com o Brasil e ela não vai conseguir evitar para todo sempre isso. Já nos Estados Unidos, o bicho pega bem mais e o Ramagem vai poder ficar indo a outlets, a parques na Flórida, levar as filhas, zombar da cara da justiça brasileira, zombar da cara do próprio parlamento ao qual ele é ainda, né, pertencente, para o qual ele foi eleito, e assim segue o baile. E é muito absurdo que o presidente da Câmara diga que ainda não está convencido. Isso gerou um novo embate entre ele e o Lindbergh Farias, né, que o Lindbergh, de novo, falou que ele não tem que estar convencido de nada, é obrigação dele declarar imediatamente a perda do mandato, etc, etc. Vamos para o intervalo, depois o repórter CBN, a gente volta já já. Estamos de volta com o Viva Voz, agora para falar sobre esse mega esquema de fraude e sonegação de impostos no setor de combustíveis, que foi alvo de uma operação hoje da Receita Federal, em parceria com ministérios públicos de vários estados, tendo como alvo principalmente as operações da Refit. A Maria Cecília Dalal tem as informações para nós. Oi, Maria Cecília. Oi, Carol. Boa noite para você e para todos. O Ministério Público Paulista fez uma operação contra mais de 190 alvos ligados ao Grupo Refit, apontado como o maior devedor de impostos do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da União. A companhia, comandada pelo empresário Ricardo Magro, é dona da antiga refinaria de Manguinhos, na capital fluminense. O objetivo da ação foi desarticular um esquema de fraude fiscal estruturada que causou um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Os agentes apreenderam em 2 endereços da capital paulista mais de 2 milhões de reais em espécie e 8 sacos plásticos com esmeraldas em Campinas, no interior do estado. A justiça bloqueou quase 9 bilhões de pessoas investigadas. O inquérito revelou, mais uma vez, o uso de fintechs e fundos de investimento para ocultar lucros, assim como na operação que mostrou a infiltração da facção criminosa PCC na cadeia de produção e distribuição de combustíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o crime organizado extrapolou as fronteiras nacionais e afirmou que as empresas têm enviado recursos a companhias abertas nos Estados Unidos com o objetivo de lavar dinheiro. Ele também disse ter pedido ao presidente Lula que aborde o assunto nas negociações com o presidente americano Donald Trump. Haddad ainda voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a aprovação do projeto do devedor contumaz, que prevê punição a empresas que não pagam impostos e praticam atividades ilícitas para ganhar dinheiro. Nós estamos há 3 anos militando junto ao Congresso Nacional. Por ocasião da Carbono Oculto, nós tivemos a aprovação no Senado de um projeto combinado com o governo federal. Não é um projeto de oposição em situação. O Senado foi unânime em aprovar
Então não tem nada a ver com oposição, com situação, é para o Brasil e para os bons empresários. A Procuradora-Geral de São Paulo, Inês Coimbra, destacou a necessidade de modernização dos órgãos estaduais para lidar com as práticas criminosas. É uma atuação que se propõe a ser diferente daquilo que a gente faz normalmente, uma percepção de que se a fraude se sofisticou, se a sonegação se sofisticou, os órgãos do Estado também precisam se sofisticar, se modernizar e, mais do que tudo, atuar de maneira colaborativa. O Grupo Refit não se manifestou sobre o caso. Carol. Obrigada, Maria Cecília. E aí estava até comentando mais cedo com o Fernando, né, Vera, que é um projeto que colocou lado a lado, aí do mesmo lado, o ministro Fernando Haddad e o governador Tarcísio Freitas, mas que estava parado na Câmara dos Deputados. Aí hoje, diante dessa informação chocante, né, de um desvio de 26 bilhões de reais, o presidente da Câmara, Hugo Motta, finalmente anunciou um relator para esse projeto. Vai ser o deputado Antônio Carlos Rodrigues, indicou relatores para outros projetos também nessa área de apertar a fiscalização aí do setor de combustíveis, né? Exato, esse é o projeto do devedor contumaz, né? Ele passou no Senado depois de também por lá ficar dormitando por muito tempo, e o que deu o ímpeto, né, o impulso para que ele passasse no Senado foi a Operação Carbono Oculto. Aí chegou na Câmara com a expectativa de que houvesse a mesma prioridade e, no entanto, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ficou segurando o projeto por bastante tempo. E só agora, diante de uma nova operação que mostra um caso espantoso, é uma rede de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, todos os tipos de crimes relacionados em teia, por meio de uma sofisticada ali, rede que inclui esses fundos de investimento que tem só um titular, e até muito pouco tempo atrás, só em outubro é que se aprovou uma lei que diz o óbvio, né, que fundos têm de ter identificação pelo CPF de todos os seus cotistas, e usava também a importação de produtos, usava os postos de gasolina, enfim, era em todas as etapas da cadeia produtiva, você tinha burla, você tinha sonegação fiscal, você tinha evasão de divisas. Tem até quase um slogan do crime, do porto ao posto sem pagar imposto. Então, é bem grave o negócio. É espantoso que tenha passado batido por tantas cadeias ali de fiscalização, estaduais, municipais, federais, mas que agora deve impulsionar o projeto do devedor contumaz finalmente. Um projeto que foi defendido, como a Carol disse, pelo governo e também pelo governador Tarcísio de Freitas, que é um dos nomes mais citados como eventuais candidatos aí a disputar com o Lula no ano que vem, mas justamente porque é uma ferramenta importante para evitar esse tipo de perpetuação de crimes em que as pessoas abrem uma empresa, fecham outra, abrem uma terceira, uma quarta e vão acumulando dívidas de maneira sistemática e de maneira deliberada simplesmente para sonegar impostos. Né? Agora, Vera, seria muito impopular não votar a favor de um projeto desse, mas o Estadão traz um levantamento que diz o seguinte, que a maioria das bancadas do PL, União, PP, Republicanos e MD na Câmara se opõe ou apresenta certa resistência a esse projeto. Diz aqui o seguinte, que do total de 87 deputados do PL, 47 estão naquele grupo do não responderam, não deram retorno ou são contrários ao texto. Chama atenção, não? Eu acho que quando ele chegar ao plenário, isso aí vai se dissipar, Fê, porque realmente, como você falou, ainda mais em votação nominal, vai ficar muito feio votar contra um projeto com esse conteúdo. Mas o que explica, né? Essa dificuldade de pautar, essa pressão para que não fosse pautado e essa hesitação em apoiar o projeto. As conexões ali políticas entre empresários nessa situação e integrantes dessas bancadas. A gente viu isso com o Daniel Vorcaro e viu isso agora com esse Ricardo Magro. Alguns dos amigos poderosos são exatamente os mesmos nos dois casos. E isso é que explica essa blindagem a que não fosse aprovado esse projeto,
que é tão importante, tão necessário, deveria ser o óbvio, né? Que devedores contumazes sejam punidos de alguma maneira. Então, agora deverá ser votado. Mas é isso, precisaram acontecer 2 operações de grande monta da Polícia Federal para que ficasse evidente que havia uma movimentação do Congresso para impedir a votação desse projeto. É um Congresso reativo, né? Tem que acontecer alguma coisa para se balançar ali, né? Para se mexer. Muito. Tem o re, né? Ativo tá difícil, só na base da reação. Não, mesmo. Quando age para outras coisas, tipo pauta-bomba e tal, né? Às vezes é ativo, Ativo mas... quando interessa, né? Exato. Vamos fazer nosso intervalinho, a gente volta já já. Viva Voz está de volta. Já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Fernando. E boa noite aos ouvintes. Boa noite. Bronzato, a gente viu aí, depois da aprovação do projeto dos agentes de saúde, que era uma tremenda pauta-bomba, o Davi Alcolumbre marcou a análise dos vetos do licenciamento ambiental, do projeto da dívida dos estados, e o governo sofreu derrotas ali bastante significativas nos 2 casos. Isso já era meio esperado, uma hora ia ter que votar, mas o timing diz tudo, né? O que está por trás dessa tamanha ira do presidente do Senado? Só a questão do Jorge Messias explica isso? Vera, eu acho que não. Acho que o buraco é mais embaixo. Hoje eu estava falando com alguns senadores ao longo do dia e ficou muito claro que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele acha que o governo Lula passou a tratar o Congresso como uma simples escada para tentar subir na popularidade. Essa é a expressão que o Alcolumbre tem usado aí nos bastidores em conversas com os parlamentares, né? Ele tem dito também que o Planalto ele está sendo desleal ao adotar uma retórica de que o Congresso é inimigo do povo, né? E hoje mesmo, depois do Congresso derrubar esses vetos do presidente à lei de licenciamento ambiental, alguns aliados do presidente Lula começaram a reclamar nas redes sociais, né, dizendo que o Congresso está deixando passar boiada para beneficiar os ruralistas e sacrificar o meio ambiente do Brasil. E exatamente isso tem irritado profundamente o Alcolumbre, que durante a votação, inclusive, ele passou alguns recados de descontentamento com o Planalto, né? Ele reclamou explicitamente das críticas que ele vem sofrendo nos últimos dias por ter pautado esse tema da derrubada dos vetos do presidente e disse que quem dá a palavra final sobre a vigência das leis do país é o Congresso. Um senador me disse que a sensação dessa relação do Planalto com o Congresso é como se o Planalto desse um tapinha nas costas e depois uma punhalada. É importante também dizer que outro ingrediente que tem fermentado bastante essa crise tem a ver com o vazamento que teve hoje ali, de informações que vieram à tona de que o Alcolumbre apresentou uma listinha básica de cargos que ele quer no governo, né? Nessa listinha tem lá a presidência do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do CAD, da CVM, né? E isso também deixou o Alcolumbre bem irritado e passou a culpar o Planalto por esse vazamento. E por fim, ele também não engoliu muito o fato de não ter sido comunicado ali pelo presidente Lula sobre a decisão da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares, o Alcolumbre tem dito que é momento de recolocar o Senado no tamanho dele. E aí foi que ele entrou em modo de pautas-bombas. E agora, diante dessa crise toda, vai sobrar para o Jorge Messias, Bronzato? Carol, falando em pautas bombas, hoje o senador Everton Rocha, que é amigo do Alcolumbre, foi escolhido para relatar a indicação do Messias ao Supremo. Ele resumiu bem o clima no Congresso. Ele disse que jogaram para ele uma granada sem pino. E por que a indicação do Messias virou uma granada? O Alcolumbre esperava assim, que tivesse alguma margem de negociação ali com o Lula para tentar emplacar o nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é amigo e aliado do Alcolumbre, né? Mas o Lula sempre foi dando indicativos que sem chance, que tinha que ser o Messias, que foi advogado-geral da União, né? Que é amigo fiel ali do presidente, né?
E aí o Alcolumbre ficou irritado por não ter sido comunicado, de não ter recebido uma ligação do presidente, né? E aí ele marcou a sabatina do Messias para o dia 10 de dezembro, ou seja, deu 2 semanas para o Messias beijar a mão de 81 senadores. Isso gerou uma chiadeira danada aí dos governistas que eles tentaram, que estão tentando ganhar tempo para o Messias circular no Congresso e amolecer ali o coração dos parlamentares, né? E a estratégia que o governo está tentando utilizar é adiar a mensagem presidencial que oficializa a indicação do Messias, né? O Planalto tem dito, o Messias não mandou a documentação completa, então não tem como a gente mandar a mensagem oficial, mas o fato é que sem essa mensagem oficial, você não consegue sacramentar o processo da indicação do Messias. Então o Planalto está tentando amarrar o jogo para ganhar tempo. É claro que em outras sabatinas foram mais rápidas, né? O do próprio ministro Dino durou 17 dias, né? Teve caso, por exemplo, como o do ministro Fux, que durou 9 dias, né? O que acontece mesmo no caso do Messias é que ele ainda não tem a convicção de que ele vai ser aprovado, né? E só para dar uma amostra aí de como está o clima no Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que foi preterido, ele disse a pessoas próximas que deve, inclusive, adiar uma viagem que ele estava planejando só para votar no plenário nessa questão. E aí, Carol, você tem algum palpite de qual deve ser o voto do Pacheco? Me inclui fora dessa, amigo. Bronzato, uma outra questão para a gente finalizar, que no meio dessa crise haveria a oposição uma janela de oportunidade para destravar o projeto de anistia ou dosimetria no Senado? Pois é, Fernando, está todo mundo tentando tirar uma casquinha aí dessa briga do Alcolumbre com o Planalto, né? E a confusão não para por aí. A oposição está tentando se aproveitar desse tiroteio para convencer o Alcolumbre a andar com um projeto de anistia para tirar da prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus ali da trama golpista, julgada cujo processo foi concluído ali pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana, né? Esse movimento de líderes da oposição coincide muito com o momento que eles estão jogando a toalha na Câmara, porque eles estão ali sem saída, não conseguem fechar um acordo para avançar com um projeto. E mais do que isso, né? O líder da oposição ali, o deputado Sóstenes Cavalcantes, ele rompeu com o presidente da Câmara, do Hugo Mota. Os dois se desentenderam e não estão se falando. Aí realmente fica difícil avançar com o projeto lá. E ele correu para o Senado, junto com o apoio de outros integrantes da oposição, começaram a se articular para tentar convencer o Alcolumbre. Justamente porque o Alcolumbre sabe que no futuro ele vai precisar do voto da oposição caso ele queira se reeleger, né? Ele sabe também que há uma perspectiva ali das próximas eleições de a direita ampliar a sua influência no Senado. Então a oposição está jogando isso a favor dela, tentando convencer o Alcolumbre a pautar esse tema. Mas, a pessoas próximas, o presidente do Senado tem sido bem categórico, dizendo que não é uma pauta prioritária agora, neste momento, né, que vai polarizar ainda mais o país. Ou seja, vai ser mais fácil romper uma tornozeleira eletrônica com ferro de soldado que você conseguir inocentar os condenados pela trama golpista nesse momento. Interagir com a tornozeleira, agora é isso. Exatamente. Segundo a defesa do Bolsonaro, ele tentou interagir com a tornozeleira. Realmente, era um tamagotchi ali, ele tentou alimentar aquele negócio, realmente. Thiago, obrigada por hoje. Até semana que vem. Bom fim de semana para você. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês também. Boa noite. Boa noite, Bronzato. Obrigada. Interagir realmente é um verbo. A gente estava aqui nesse exercício, eu e o Fernando. Qual seria o verbo, né? É difícil a missão da defesa. A defesa só interagir. Tentou arrebentar, né, minha gente? Calcinar. Meter Mas a defesa não vai usar esse verbo, né? Ele usou o melhor, né? Meti um ferro aqui. É isso que ele fez, não tentou interagir. Ai, gente, olha, eu não sei quanto é que esses advogados do Bolsonaro estão ganhando, mas estão merecendo um aumento, viu? Falar nisso, em defesa do Bolsonaro, a gente tem informação em Brasília com o Igor Cardinha a respeito desse assunto, Igor. Pois é, Carol, justamente esse ponto aí que vocês comentaram sobre o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, ter dito que Bolsonaro interagiu ali com a tornozeleira e que não tentou violar as medidas
cautelares. Ele disse isso em entrevista à Globo News, disse que o ex-presidente não queria fugir da prisão domiciliar quando tentou violar a tornozeleira eletrônica, interagindo com ela. Vamos ouvir. Você simplesmente interagir com a tornozeleira não significa, não equivale a dizer que você pretendia fugir. A fuga seria uma estrutura complexa. Se ele pretendesse fugir, ele iria cortar a tornozeleira e não simplesmente passar um ferro de solda para ver o que tinha dentro da caixinha do dispositivo da tornozeleira. Não faz sentido isso, ele não teria como fugir. Cunha Bueno ainda reforçou aquela tese apresentada pela própria defesa ao Supremo Tribunal Federal de que o ex-presidente sofreu um surto quando tentou retirar a tornozeleira eletrônica, achando que estaria sendo monitorado pelo equipamento com uma escuta. O advogado também comparou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está em prisão domiciliar em Maceió. E também nesta quinta-feira, Carol, o Partido Liberal de Bolsonaro informou que suspendeu as atividades partidárias e a remuneração do ex-presidente, que é presidente de honra do partido, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou os direitos políticos do ex-presidente. Segundo a sigla, a medida cumpre a determinação do STF no acórdão da ação penal que resultou na suspensão dos direitos de Bolsonaro. Enquanto os efeitos da decisão estiverem vigentes, o ex-presidente não exercerá funções internas no partido, nem receberá remuneração referente ao cargo honorário, né, de presidente de honra ali do partido. O ex-presidente segue preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Carol. Obrigada, Igor. Como você já falava até ontem, né, Vera, dessa possibilidade, né, dele perder a função dentro do partido e os vencimentos também, né? Isso, que era, na verdade, uma obrigatoriedade, porque o Alexandre de Moraes comunicou isso ao TSE para que oficiasse o PL. Veja que até o PL foi mais ágil em desfiliar o Bolsonaro e cortar o dinheiro dele que a Câmara em cassar o mandato de um deputado que está preso. O PL deve tudo ao Bolsonaro, né? Se tem um partido que não era nada, era um partido nanico ali, comandado pelo Valdemar Costa Neto. Entre todos os partidos com os quais ele brigou, depois de todos, o Bolsonaro teve que escolher um, escolheu o PL. Elegeu a maior bancada da Câmara, o PL. Nunca tinha tido a maior bancada da Câmara. Então, deve tudo que tem ao Bolsonaro, mas já cumpriu a decisão judicial. Já a Câmara dos Deputados ainda está vendo a conveniência, está pensando, está vendo como vai fazer. Realmente uma nota triste essa da permanência de um deputado, mais um deputado fugitivo entre os parlamentares da Câmara dos Deputados do Brasil, né? Vera, obrigada por hoje. Um beijo. Até amanhã. Obrigada, Carol. Obrigada, Fernando. Até amanhã. Até amanhã, Vera.